De 4,5 bilhões para zero. Como a bilionária mais jovem do mundo perdeu tudo e foi parar no tribunal. Eita. Essa é Elizabeth Holmes e essa é sua voz. This is what happens when you work to change things. And first they think you're crazy, then they fight you, and then all Mas por que esse foco na voz? Por que eu quis mostrar Então, não tanta sei. voz? of a sudden you change the world. We believe strongly that the future of healthcare is in enabling the individual. Absolutely terrified of giving blood. It's the only thing in my life I've ever been scared of. Ok, Mas voz calma, normal. eu esqueci de te avisar. Essa é a sua voz falsa. Escute agora a Ah. sua verdadeira voz. Came in asking if they could do a finger stick. And our team in Arizona called us and said, what do we do? Eu não entendi muito. Não entendi. Ainda não percebeu Não, a diferença? Não. Então escute como ela acidentalmente em um podcast usou sua voz natural e ao perceber isso, rapidamente alterou o tom de voz para um mais grave. No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard because people then associate it with conventional processes for analyzing drugs in development or whatever aspects we may be applying our technology. Tá, ok. Tá, ela quando ela vai dar entrevista, ela fala mais assim, aí naturalmente ela fala mais assim, tá. Isso aí eu entendi, né, Francisco? Também entendeu, né? A gente não é tão burro, né? Entendi. É sobre isso que ele tá falando, né? Vamos lá. Too, but Bem, existe um motivo para ela alterar sua voz real. Em 2014, Elizabeth Holmes se tornou a bilionária mais jovem do mundo por conta própria, sem nenhum tipo de herança. Naquele ano, a empresa que ela fundou era avaliada em 9 bilhões de dólares e ela tinha metade disso. Ela saiu do zero para chegar ao topo do mundo, virando bilionária, estrelando em capa de revistas, sendo a chamada Forbes, de o olha próximo só. Steve Jobs, apenas com uma ideia revolucionária. Sua empresa, Theranos, prometia Theranos. acabar com o método tradicional de exames de sangue. Mas seus bilhões do dia para a noite viraram pó e os milhões dos investidores foram pro ralo depois que toda a verdade foi exposta. A voz De dela? bilionária self-made, ela foi parar no tribunal com 11 acusações. Alterar a voz para um tom profundo foi apenas um dos artifícios que ela Isso é usou crime, para velho? conquistar a confiança de pessoas Acho que crime não é, né? Mas eu acho que agregou em alguma coisa. aí. bilionárias como Alice Walton, filha do fundador do Walmart e mulher mais rica do mundo, a investir milhões em sua empresa. Aqui está como ela foi de uma criança ambiciosa para uma jovem podre de rica com uma startup atolada em fraudes que enganou pessoas muito mais poderosas que ela. Theranos, a maior fraude do Vale do Silício. Vamos entender essa mulher. Elizabeth Holmes nasceu em 3 de fevereiro de 1984. Aos 7 anos de idade, tentou Ronaldinho nasceu em 80. Dá uma informação aí pra vocês aí se não sabem. inventar sua própria máquina do tempo. E aos 9, disse aos seus pais que seu sonho era ser bilionária. Como estudante esforçada que era, conseguiu entrar na Cara, eu não tenho o sonho de ser bilionário, mas se eu fosse, ia ser tranquila a vida, né? Ia ser mais tranquila. Tipo assim, eu não tenho o sonho assim, que se eu tiver 1 bilhão, tá bom já. Acho que tá bom pra todo mundo. Eu nunca penso assim, eu quero ser muito bilionário. Eu não penso nem no bilhão, cara. Pra mim, 1 bilhão seria só mais pelo conforto de poder viver tranquilo. Com certeza. Cara, eu fico muito de cara que esses caras bilionários perdem, sei lá, bilhões, tá ligado? E eu não sei se pra eles é como se não fosse nada, mas, tipo, aparenta ser, velho. Cara, eu acho que depende, né? Eu acho que nada não é. Eu acho que eles ficam bem putos, velho. Tipo, sei lá, igual Não, o Mark Zuckerberg perdeu bilhões lá do Facebook lá. Isso afeta muita coisa, né, mano? Afeta as ações, etc e tal. Eu não sei, eu tô chutando. Esses negócios de ação eu entendo bem pouco. Eu sei que tem no Google, se você pesquisar Facebook ações, aparece lá um gráfico. E caiu. Stanford, uma das melhores universidades do mundo para estudar engenharia química. Stanford é conhecida como a Universidade dos Empreendedores e já foi berço de grandes empresas como Google, Yahoo e até a Nike. Porém, massa. assim como Bill Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg, Elizabeth também abandonou a faculdade no 2º ano para abrir seu próprio negócio. And Faculdade tá com nada.
it became really clear that, I was at a point where another few classes in chemical engineering was not necessary for what I wanted to do. Primeiramente, sua empresa chamava-se Real Time Curves, nome este que foi alterado depois para Theranos, a startup que no futuro fez dela bilionária e também a colocou no banco dos réus no tribunal. A Theranos tinha um único objetivo: mudar Tirar o modelo sangue. tradicional de exames de sangue. Como é que ia Adeus ficar? seringas, agulhas e frascos grandes. A empresa de Holmes nasceu com usar a vontade vampiro? de realizar vários testes de laboratório com apenas uma alfinetada no dedo e uma gota de sangue. A gota de sangue era armazenada em um nanotainer ou nanorecipiente e depois introduzida dentro da máquina chamada Edison, em alusão ao inventor Thomas Edison, que realizava uma bateria de testes que seriam capazes de detectar DSTs, colesterol e até câncer. A ideia inicialmente era desacreditada por muitos, mas seu reitor Parece da legal. faculdade a apoiou e entrou no Interessante. conselho da empresa. Elizabeth, com apenas 19 anos de idade, trabalhou arduamente com a ambição de tornar sua startup, que iniciou suas operações num porão, em uma empresa bilionária. Para isso, levantou milhões de dólares. Mas a pergunta é: como? Tráfico? Sempre penso que é Lavagem. tráfico, porque a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é vender umas drogas, né? Aqui é o Vale do Silício. Não, a maneira mais fácil não quer dizer que seja a melhor, tá, rapaziada? Porque E nem todo que mundo seja sabe, até porque todo mundo sabe que traficar armas dá muito mais dinheiro. Na Califórnia, Estados E é mais seguro, né? Porque você tem armas dentro do camburão, né? Dentro do caminhão. Unidos. Eu acho que não dá mais dinheiro, não, mas eu acho que cocaína, infelizmente, é melhor do que arma. O Vale do Silício é a região que tem a sede das maiores empresas de tecnologia do mundo. Aqui estão Netflix, Microsoft, Adobe, entre diversas outras. A Theranos, ainda pequena, também estava Paulinho? aqui nesse lugar que é considerado o centro de maior criação de riqueza do planeta. Tim Draper, pai de um amigo de infância de Holmes e que é um investidor de alto risco, foi um dos primeiros investidores da Theranos. A ideia de Elizabeth era muito boa e disruptiva para um mercado que movimenta bilhões anualmente. A indústria tradicional de exames de sangue até 2028 movimentará na casa dos 140 bilhões de dólares. E o mundo está Caramba. cheio de investidores querendo multiplicar seu Tudo isso pra patrimônio. tirar sanguinho. Os famosos investidores anjos sabem que investir numa empresa que sequer dá lucro é muito arriscado. Porém, também sabe que se a empresa vingar, eles podem ver seu dinheiro valorizar centenas, milhares ou até centenas de milhares de vezes. A título de exemplo, David Sheraton, conhecido como professor bilionário, investiu $100 mil na Google quando ela estava apenas começando e fez fortuna. Atualmente, ele tem um patrimônio Caralho, estimado velho. em $10 bilhões. Elizabeth, Deus. apesar de Tem desconhecer nenhuma ideia aí, não, Francisco, pra investir? Cara, eu não tenho não, velho. Mas pensa bem, se tiver um amigo aí com uma ideia muito top, fala que eu tô a fim de investir, hein? Beleza, vou falar pra na ti, se mídia você ainda, quiser. conseguiu várias rodadas de captação de dinheiro para sua empresa. Porém, algo importante aconteceu em Ela 2007. mudou a voz. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Steve Jobs lançava seu revolucionário e primeiro iPhone. Elizabeth criou uma obsessão pelo ex-CEO da Apple. Ela mantinha um estilo de roupa com gola alta preta, semelhante ao de Jobs, copiou a cultura da empresa da maçã e tinha um viés de trabalho duro ao ponto de nunca tirar férias, assim como Jobs. Além disso, Elizabeth contratou ex-funcionários e fechou contrato com a mesma empresa de marketing da Apple. E no mesmo ano que Steve Ela queria Jobs ser apresentou o primeiro igual ele. iPhone da Apple, a Theranos já estava sendo avaliada em $197 milhões depois de mais uma rodada de investimentos no valor de $43,2 milhões. 2 anos depois, Sunny Balwani entra na Theranos para ser o braço direito de Elizabeth Holmes Calvo. ao se tornar presidente da empresa. Balwani já era ricaço e fez milhões Como é que uns caras assim são bilionários e os caras não pensam em fazer um implante, velho? Eu acho que não é tão importante assim não, velho. Ou então eles fazem e cai de novo. Muito estresse, né, velho? tendo sua empresa antes do estouro da bolha das .com. No mesmo ano que entrou, ele fez um empréstimo pessoal de 13 milhões a Theranos na época.
Mas há um detalhe que Balwani e Elizabeth tentou esconder de todo mundo. Nem funcionários e investidores sabiam do relacionamento deles. Por Elizabeth estudar mandarim, eles acabaram se conhecendo em uma viagem à China quando ela tinha 18 anos, pouco antes de começar seu primeiro ano na faculdade de Stanford. O fato é que os dois tinham um envolvimento romântico e só veio assumir o namoro em 2017. Mas voltando um pouco na linha do tempo, a Theranos estava em plena Mas era ascensão safadinha. exponencial. Em 2010, após mais uma rodada de investimento, a empresa já era avaliada em $1 bilhão. Só que foi somente em Quem que avalia isso? Verdade, né? Boa pergunta, eu não entendo, cara. 2013 que Holmes apareceu aos olhos do mundo. Ela fechou o contrato com a Walgreens, segunda maior rede de farmácia dos Estados Unidos, para lançar 42 centros de coleta de amostras sanguíneas nas lojas deles. Foi aqui que Elizabeth Holmes chegou ao pico da montanha. Deu palestras no TED Talks, estrelando em capas de revistas da Forbes, Fortune, participou de uma conferência ao lado do ex-presidente Bill Clinton e Jack Ma, enfim. Esse Bill Clinton aí gosta de sexo também, né? Tem umas histórias dele com a secretária. Era o assunto da mídia americana na época. Acabado de se tornar a bilionária mais jovem do mundo, com $4,5 bilhões, ela conseguiu atrair ainda mais atenção de novos investidores com sede de ganhar mais dinheiro com uma empresa em pleno crescimento meteórico. Membros da família Walton, a família mais rica do mundo, investiram 150 milhões. Ex-secretários de Estado e de Defesa do governo americano investiram juntos $88 milhões na empresa. Ao todo, a Theranos no final das contas levantou aproximadamente $700 milhões em investimentos. Mas uma coisa causava intriga em toda essa história. Afinal, como verdadeiramente funcionava a tecnologia da Theranos e por que ela se negava a revelar detalhes sobre sua empresa até mesmo para investidores? Não sei. Fica aí o questionamento. No mundo cercado por homens velhos e poderosos, Elizabeth teve que usar uma voz estranhamente grave e profunda como arma para passar credibilidade sobre sua empresa. Eu A faço Theranos, isso. desde sua Essa não é a minha voz verdadeira, né? Só pra deixar claro. E Eu a falo voz assim. realmente. Oi. Meu, da hora a tua voz real. Não, eu ia falar que a voz, ela realmente passa uma confiança ou passa uma desconfiança, tá ligado? Uhum. Realmente é muito importante. A fundação criou diversas patentes, mas mantinha segredo absoluto sobre sua tecnologia. A ideia de Elizabeth Holmes era que qualquer pessoa conseguisse fazer exames de sangue em uma farmácia ou supermercado sem o consentimento de um médico, pagando um preço muito menor e recebendo o resultado em até 15 minutos. Até que em 15 de outubro de 2015, o jornalista John, com sua matéria no Wall Street Journal, deu início à exposição das fraudes da Theranos. Em uma investigação que durou quase meio ano, John revelou que os laboratórios da Theranos não estavam usando sua tecnologia para todos os testes que oferecia. De acordo com e-mails internos revisados pelo Journal, a Theranos dividiu uma amostra de sangue em duas partes. Uma foi testada com a máquina Edison e outra com instrumentos tradicionais de outras empresas. Os dois equipamentos deram resultados diferentes ao testar vitamina D, hormônios da tireoide e câncer de próstata. E lembre-se, essa matéria foi publicada em 2015, já tendo várias máquinas da Theranos no mercado e realizando diversos testes em vários pacientes. Através de ex-funcionários, o jornalista americano também descobriu que o dispositivo de análise de sangue da Theranos conseguiu executar apenas uma fração de testes da qual prometia. Na época, Balwani, presidente da Theranos e namorado de Elizabeth, ordenou que os testes de qualidade não fossem mais feitos nas máquinas Edison e que relatasse apenas os resultados de instrumentos comprados de outras empresas. À luz de todas essas É isso aí, é a famosa fraude, né? Que o pessoal fala. Sim, sim. polêmicas, a FDA, a versão da Anvisa dos Estados Unidos, tinha aprovado apenas um dos mais de 100 testes apresentados pela Theranos. Sob pressão da agência reguladora, a empresa parou de coletar sangue pelo seu método próprio e estava utilizando o tradicional até que a FDA desse uma palavra final sobre a precisão dos testes da Theranos. Apenas o teste para detectar
Herpes foi liberado para continuar em operação. Os indícios das primeiras fraudes estavam saindo debaixo do tapete. Elizabeth, na época, rebateu e essa foi sua resposta. This is what happens when you work to change things. And first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. A essa altura estava fácil notar que a empolgação da nova Steve Jobs em revolucionar a indústria da saúde já tinha virado uma luta para tornar sua tecnologia em realidade. O artigo do Wall Street Journal causou alvoroço e a rede de farmácias Walgreens logo anunciou que não abriria nenhum novo centro de exames de sangue da Theranos, até que a startup resolvesse questões sobre sua tecnologia. A Safeway, uma rede famosa de supermercados nos Estados Unidos, gastou 350 milhões de dólares para construir clínicas em mais de 800 lojas para oferecer exames de sangue pela startup Theranos. Porém, os testes nunca começaram. As clínicas passaram a ser usadas principalmente para vacinas contra a gripe. Elizabeth Holmes foi do céu ao inferno rapidamente, e a queda estava apenas começando. Mas mesmo diante das iniciais É uma mentirosa, né? alegações de fraude, ela ainda estava convicta que sua empresa era o futuro do mundo, chegando a chamar sua máquina de o iPod da saúde. A tensão ia cada vez mais aumentando e a bolha de fraudes estava na iminência de ser explodida. No começo do ano de 2016, as coisas começaram a desmoronar de vez. Elizabeth e sua empresa foram banidas da indústria de testes de Eita. laboratório por 2 anos. E em junho Banida. Viu só? Não é só a gente que usa Facebook, Twitter que é banido. do mesmo ano, a operadora de drogarias Walgreens decidiu encerrar oficialmente seu relacionamento com a Theranos. E já em outubro, o Wall Street Journal publica mais uma matéria mostrando as inconsistências e imprecisões nos testes de sangue da Theranos. Muitas pessoas foram atraídas pela empresa a fazer exames por um preço muito mais barato, por um jeito conveniente e um resultado rápido. Alguns recebiam falso positivo ou falso negativo para HIV, outros temiam que pudesse ter um novo tumor, outros pararam de tomar sua medicação para afinar o sangue. Enfim, uma série de resultados foram Nossa. imprecisos e inconsistentes. Aí é a foda, partir né? disso, uma chuva de processo civil entraram contra a Theranos em tribunais Imagina, sai lá que tu não tem AIDS, tu fica feliz. E na realidade tem? federais. Em março de 2018, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusou Theranos, Elizabeth e Balwani por fraude, Vou descobrir onde essa mulher mora aí, mano. Chamar a Bruna pra dar uma surra nela, velho. maciça. Elizabeth concordou em abrir mão do controle financeiro e do poder de voto da sua empresa, pagar uma multa de $500 mil e devolver quase 20 milhões de ações da Theranos. Mas foi em junho de 2018 que a casa caiu de vez. Elizabeth anunciou que estava deixando o cargo de CEO e no mesmo dia surgiram 11 acusações incriminando ela e Balwani de fraude. Em setembro, e-mails foram enviados aos investidores para informar que a empresa estava fechando. Os promotores no julgamento, que começou em setembro de 2021, alegaram que, sem tempo e dinheiro, Elizabeth Holmes decidiu mentir. Seus advogados a defenderam, sustentando a tese que, embora a Theranos tenha acabado por desmoronar, o fracasso não é um crime. Tentar o seu melhor e ficar aquém não é um crime. Mentir Holmes, é crime, no né? depoimento, disse que Não, Balwani mentir não é crime. abusou sexualmente e Depende. emocionalmente dela durante o relacionamento. Ela também admitiu que adicionou logotipos de algumas empresas farmacêuticas, como a Pfizer, aos relatórios da Theranos sem autorização. Com isso, Pfizer. ela tinha a intenção de persuadir investidores que outras empresas renomadas estavam apoiando a tecnologia da Theranos. E nas alegações finais, os promotores argumentaram que Holmes escolheu a fraude em vez do fracasso dos negócios, enquanto a defesa argumentou que ela estava construindo um negócio, não uma empresa criminosa. O veredito para as 11 acusações foi misto. Elizabeth foi considerada culpada em 4 acusações, em 3 por fraude eletrônica e em outra por conspiração para fraudar investidores. O júri a considerou inocente em outras 4 acusações e não conseguiram chegar a um veredito nas 3 acusações restantes. Elizabeth Holmes enfrenta agora a possibilidade de décadas na prisão. Cada acusação Eita. tem pena máxima de 20 anos de prisão, uma multa de $250 mil e uma exigência de restituição financeira às vítimas.
Para especialistas jurídicos, é muito improvável que ela fique tanto tempo assim na cadeia. Também acho. Mas em resumo, Holmes culpou seu parceiro Sunny Balwani em seu julgamento. Namorado, né? Agora, em seu julgamento, Sunny está fazendo o mesmo com ela. Cara, eu achei muito da hora que, tipo, tu não precisa ter uma ideia que funcione, tu só precisa convencer os outros que funciona pra conseguir ganhar dinheiro, velho. Uhum. Isso aí eu achei bacana. Pra ser presidente também é assim. É verdade.